O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então, ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Começamos o vídeo com o Nair chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nair ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nair fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta.
Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nayer. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nayer fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com London perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas. Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte para o plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele. Então London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal. Começamos o vídeo com Nate voltando à ativa. Ele chaveca essa mulher e pergunta como ela vai. Ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Em seguida, ele pergunta aonde ela vai. E ela responde que está indo para casa do seu namorado. Nate pergunta por que o namorado dela está fazendo ela andar no sol quente. Ela fala que não está interessada em falar com ele e tem que ir embora. Em seguida, Nate fala que o namorado dela não parece ser tão bom e pede para pegar o número dela, mas ela responde que não, porque é fiel ao seu namorado. Ele insiste em pegar o número dela. Ela fala que pode passar o Instagram para ele, porém o YouTube fala que não tem o Instagram. Na sequência, ela vai embora e Nate caminha até a Lamborghini Urus. E quando ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e vem falar com ele. A garota pergunta se ele é da cidade.
Ele responde que acabou de se mudar. Então ela pergunta se ele quer ir almoçar com ela. Nate fala que ela disse que estava indo para casa do seu namorado, mas ela responde que ele não está em casa e o namoro dela ainda não é oficial. Então, Nate aceita almoçar com ela e chama a garota para entrar no carro. E ela fica achando que vai se dar bem com ele e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela iria voltar para falar com ele. Ela fala que sim e que não foi por isso que ela veio atrás dele e fala que queria conhecê-lo melhor. Em seguida, ele fala que não vai funcionar deles saírem juntos porque ela foi rude com ele no começo e que é melhor ela ir embora para onde ela estava indo porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que tudo bem, tira o cinto e desce do carro e o YouTube a deseja um bom dia. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. O vídeo começa com Nate abordando essa garota do lado da sua Lamborghini. O Nate fala que ela parece estar muito bem e pergunta qual o nome dela. Ela responde que não está interessada. Nate pergunta por que ela não está interessada e ela responde que ele não faz o tipo dela. Nate então fala que é novo na cidade e está tentando fazer amizade. Ele então pergunta se ela tem Instagram ou se pode passar o seu número. Mas ela responde que ele não é bonito o suficiente para ela e vai embora sem dar nenhuma chance. Mas na mesma hora a mulher não resiste à Lamborghini e volta imediatamente para falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que o carro dele é muito bom. Nate então pergunta por que ela está sendo assim tão rude com ele. E ela responde que ela estava apenas jogando com ele. E fala que ele é um moreno muito charmoso. Nate então pergunta de onde ela é e para onde ela estava indo. E ela responde que ela é da cidade mesmo e estava indo em um rodeio. Nate então diz para ela que está indo para o shopping e ela responde que ele pode levá-la para fazer compras. Ele fala que ele queria levá-la era para sua casa. Ela responde que ele pode levá-la para fazer compras e depois pode levá-la para sua casa. Nate então fala que isso é ótimo e pode ser assim. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que desse mal ela não sofre porque ela prefere estar solteira até aparecer um cara que vale a pena. Nate então pergunta quem sabe ele pode ser esse alguém e ela responde que ele tem grande chance de ser essa pessoa. Nate então chama ela para eles saírem juntos para tomar uma bebida. Ela fala que tem muito tempo e aceita o convite de Nate. E os dois entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta o que o Nate trabalha para ter tanto dinheiro a ponto de ter um carro de luxo. Ele responde que ele é um empresário e tem sua própria empresa. E fala que tem uma Ferrari e uma Lamborghini na sua garagem e que ela tinha que ir lá para ver. Ela então pergunta se ele tem alguma mulher na vida dele. Nate fala que sim, mas não tem a beleza que ela tem. Ela então pergunta se ele vai levar ela para sua casa. Mas nessa hora, o YouTube responde que está pensando se vai levar ela para sair com ele e depois para sua casa, que no início ela não quis falar com ele e mudou de ideia só depois que viu seu carro. Ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. E é melhor ela descer do carro porque ele não vai rolar mais nada entre eles. Mas no fim, ela desce do carro e acaba se dando mal.
O vídeo começa com Naya dizendo a essa garota que ela fica muito linda com esse vestido verde e pergunta qual o nome dela. Depois dela falar seu nome, ele fala que é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades e pergunta se ela pode ser sua amiga. A garota responde que não, porque ela tem namorado. Em seguida, Naya se apresenta para ela e fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se pode pegar o seu Instagram. Ela responde que não, porque ele é feio e não tem chance com ela, nem que ela estivesse solteira. Naya então fala que ela pegou pesado e que ela não precisava dizer isso. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Mas na hora que a mulher vê que o cara está de nave, a mágica acontece e ela vem na mesma hora perguntando se o carro é dele. Naya diz que sim e pergunta qual a diferença que isso faz. Ela então fala que isso faz toda a diferença. Ele então fala que ela foi muito grosseira com ele, que também tem namorado e que ele não está mais interessado em fazer amizade com ela. A mulher responde que ela não é assim, que só está um pouco estressada e que está precisando desestressar um pouco e que ele pode dar uma carona para ela no seu carro para eles darem uma volta. Ele então fala que não sai com mulher que namora. Ela responde que ela não está namorando e só estava de joguinhos com ele. Ele então pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Dallas. Naya fala que ele é de Ohio e só está na cidade a negócios. E que achou ela muito linda e só queria convidá-la para dar uma volta e se conhecerem melhor. Ela responde que eles estão perdendo tempo agora e que eles podem curtir a cidade juntos. Ele então fala que ela pode começar dando uma voltinha para ele ver a beleza dela. Em seguida, ele concorda deles saírem juntos e sugerem irem almoçar. Ele então chama ela para entrar no carro e é claro, como a gente já sabe e como já é esperado, a mulher aceita na mesma hora e entra com ele sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele começa a questionar ela, perguntando se ela só aceita sair com homens por causa de dinheiro. E ela responde que não, que ela tem que gostar da pessoa também. Ele então fala que ela demonstrou estar saindo com ele só por causa do seu carro e que ela não queria nada com ele antes e ainda falou que ele era feio e não fazia o tipo dela. Ele então fala que não sai com mulher interesseira e manda ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela, porque ela sabe que errou, mas está pronta para pedir desculpas. Naya fala que ele não quer mais nada com ela e manda ela descer no carro novamente. Então ela desce do carro achando ruim e começa a ofender o youtuber e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade.
Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro, mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina.
Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e ela responde para ele que isso não importa. Ele então pergunta por que não. Ela responde que está ocupada agora. Ele então fala que ela está ocupada mandando mensagens e pergunta por que ela não pode falar com ele alguns segundos. E insiste em falar com ela, mas ela o ignora completamente. Ele então vai na direção do seu carro de luxo, e é nessa hora que algo acontece. A mulher não resiste ao carro de luxo e vai atrás dele toda interessada e pega na mão dele e se apresenta para ele. Depois dela se apresentar, o Nate pergunta o que ela está fazendo. E ela responde que estava saindo para pegar um ar fresco e ver algumas pessoas. Ele então pergunta se ela é mesmo da cidade. Ela responde que não e fala que ela é de Hollywood. Nate então fala que ela parece gostar muito da cidade e ela responde para ele que sim.
O YouTube então pergunta se ela tem planos para hoje, e ela responde que vai procurar um bom restaurante para poder jantar hoje à noite. Nate então fala que isso é uma boa ideia e ele podia convidá-la para sair com ele. Ela topa e aceita o convite dele. Ele então pergunta se ela conhece um bom restaurante aqui perto. Ela fala que sim, que tem um ótimo restaurante aqui perto que os dois poderiam ir para lá. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra com ele sem nenhum problema e nem parece mais aquela mulher rude do início do vídeo. E vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ele pergunta quando ela faz aniversário e ela responde para ele que fez aniversário há 2 dias atrás. Ele então pergunta se teve alguma festa. E ela responde que sim, que teve uma festa muito boa, com direito a bolo e até dançarina. O Nate então pergunta o que ela quer fazer agora, e ela responde que eles podem sair para comer alguma coisa. Mas nessa hora, o Nate manda ela descer do carro e fala que não vai a lugar nenhum, porque ela é muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ela fica sem graça e desce do carro sem falar uma palavra. O Nate a deseja um bom dia e ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube que ela mesma rejeitou. O vídeo começa com o YouTube abordando essa garota. Ele pede licença e fala que ela tá linda e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta por que ela está aqui sozinha e se ela não tem um namorado. A garota responde para ele que ela tem sim um namorado. Ele pergunta por que ele não está aqui agora com ela, e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Então ele pergunta o que ela vai aprontar com suas amigas, e ela responde que vai sair para beber. Ele então fala que não quer ser direto demais, mas que gostaria de pegar o número dela para eles serem amigos, e ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ele está mal vestido ou algo do tipo, e ela responde que não. Ele então pergunta novamente se ele é feio ou se ela não gosta de cara negro. A mulher responde que não é nada disso, simplesmente porque ela tem um namorado. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher vê o carro de luxo do YouTuber, algo acontece e ela vai atrás dele na mesma hora. Ela então pergunta para ele o que ele queria com ela, e ele fala que ele gostaria de conhecê-la melhor. Ela responde que eles podem dar uma volta no carro dele, porém ele fala para ela que ela disse que tem namorado, mas ela responde que ela está solteira e não tem nenhum compromisso. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela e ela aceita e começa a fazer algumas poses para tirar as fotos. Ele então pergunta se ela quer entrar no carro dele para eles conversarem melhor lá dentro, e ela fala que sim e entra com ele no carro, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não estava sentindo ele quando tentou falar com ela. E ela responde que ela tinha ficado com medo porque não fala com nenhum estranho. O YouTube então fala que ela mentiu ao dizer que ela tinha namorado. Ela fala que sim, que isso é uma forma dela não render assunto com gente que ela não conhece. O YouTuber fala que ela mudou de ideia muito rápido só porque viu que ele tinha um Corvette. Ela fala que gostou muito do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Nessa hora, ele fala para ela descer do carro, que ele vai pensar se vai dar uma chance para ela ou não. Na sequência, ele fala que não vai dar nenhuma chance para ela porque ela foi muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ele então entra no carro e a mulher começa a pedir desculpas, mas não adianta nada. Mas ele fala que não e sai acelerando o seu Corvette. E no fim, a mulher acabou se dando mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.
O vídeo começa com Kyle, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda!" Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kyle caminha na direção da sua McLaren. Mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kyle responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kyle então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kyle fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kaylee então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele e pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele e o mesmo responde que nunca disse que não era dele, mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kaylee fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa e pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem, que ia voltar para falar com ele. E que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim, ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kaylee. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando.
E ela responde que ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar 2 vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo um namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa.
O vídeo começa com Damon abordando essa garota em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a mulher já responde que vai chamar a polícia para ele e que ela não quer ser incomodada e sai andando sem dar nenhuma moral. Ele pergunta se ela não vai parar para falar com ele e ela responde que não e o ignora. Ele então caminha até a sua gloriosa Lamborghini, mas quando a mulher vê que o cara tem uma Lamborghini, na mesma hora ela dá meia volta e vem falar com ele toda interessada. Ela então pede desculpas por ter falado tudo aquilo e fala que ela está um pouco mal-humorada hoje. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que se chama Damon. Ele então pergunta se ela vai chamar a polícia para ele. E ela responde que não, que ela está tendo um dia péssimo e pede desculpas novamente. Ele então fala que tudo bem e que não tem nenhum problema. Em seguida, ele fala que quer chamar ela para entrar no carro com ele, mas que está com medo dela chamar a polícia para ele e brinca com ela de forma humorada. Ela responde que quer entrar no carro dele porque está muito frio aqui fora e que não vai ser mais rude com ele, porque ela não é desse jeito. Em seguida, ele fala que então ela pode entrar na sua Lamborghini. Ela não perde tempo e entra na máquina do Damon sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar, se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. E me digam aí o que vocês acham. Já dentro do carro, o Damon pergunta por que ela está tendo um dia difícil. E ela responde que é porque o rapaz que ela estava, ele não está deixando ela feliz. E fala que ela é uma mulher que precisa que o homem cuide bem dela. Ele então pergunta se é para o homem abraçar ela e falar para ela que tudo vai ficar bem nas horas bem difíceis. Ela responde que não é nada disso e que ela precisa de um homem que compre tudo o que ela quer e não deixe ela ficar sem nada. Na sequência, o Damon fala que vai tirar uma foto dela para deixar de recordação e ela faz até pose. Mas na sequência, o Damon fala que vai mostrar para os amigos dele a garimpeira de ouro que ele conheceu e fala que ela é muito interesseira e fala também que não quer mais nada com ela. Ele então desce do carro e dá meia volta e vai até a moça e fala para ela descer do carro porque ele não balança com garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro achando ruim e fala um monte de coisas, mas no fim ela vai embora e acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta qual o nome dela. Porém, a garota trata ele com várias negativas e fala que tem namorado. Ele então pergunta se o namorado dela é bom para ela, e a mulher responde que sim. London então fala que ele seria muito melhor para ela, mas a mulher sai andando e o ignora completamente. Porém, quando ela vê que o London tem um Corvette, na mesma hora ela volta e vem atrás dele interessada. London então pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que foi muito rude, que ela não é assim e que agora ela quer escutar o que ele tem a dizer. Mas London responde que ela disse que tem namorado. E ela então fala que o London disse que ela estaria melhor com ele. London fala que sim, mas fala que ela está de joguinhos com ele e pergunta se ela está disposta mesmo em sair com ele para poder beber. A mulher responde prontamente que sim. London então fala que ela realmente é muito linda e que ele gostaria muito de sair com ela e deles passarem a tarde juntos. Porém, ele está pensando porque a atitude dela ali atrás foi muito negativa e que ela mudou de ideia muito rápido e que ele quer saber o porquê. Ela então responde que viu que ele é um cara legal e que também gostou muito do carro dele porque ela adora um carro esportivo.
Em seguida, o youtuber chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela então entra sem pensar duas vezes e vamos ver o que o London vai fazer. Já dentro do carro, o London pergunta o que ela quer fazer e ela responde que ela quer ir para o shopping para comer frutos do mar e depois fazer compras. London então pergunta se ela vai pagar por tudo isso e ela responde que não, que seria ele que iria pagar para ela. Ele responde que não é assim que funciona e que ele ainda nem a conhece para sair pagando as coisas para ela. Nessa hora, o London abre o jogo e fala para ela que ele não vai pagar nada para ela e que ela é muito interesseira e que ela só quis sair com ele por causa do seu carro e sua condição financeira. Ela fala que não é interesseira e que apenas quer um cara que seja bem sucedido. O YouTube então fala que ele não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso porque ele estava afim dela. Ele então fala que ela disse certo, que ele estava afim dela, mas não está mais, e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome.
Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim e ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste na interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham.
O YouTuber então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTuber pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTuber fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O YouTuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kyle.